Olá, pessoal! Prazer grande estar aqui com vocês novamente. Nós hoje vamos falar sobre a lição 6, né, da nossa revista Ai Que Inveja. Então, para falar disso, nós vamos pensar um pouquinho no conceito da palavra inveja. O que é inveja para você? Né? Pensa aí rapidinho. O nosso conceito de inveja aqui, que eu separei para a gente estar pensando, é o seguinte: inveja é o sentimento, né, o desejo de possuir algo que pertence a outro. É um sentimento que você se sente inferior e de muito desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho, da prosperidade alheia, ou seja, de algo que não te pertence, que pertence a uma outra pessoa. E você acha que o outro não é merecedor daquilo, e sim você. Aí a gente vai ver lá no texto de 1 João 2, 15 e 16, né, que é o nosso texto de base de hoje. Ele vai falar o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, onde acontece esse sentimento, o amor de Deus não habita. O nosso coração, né, ele pode nutrir 4 coisas. Primeiro, que deve ser, né, o que vai acontecer na nossa vida de fato, é o amor ao Pai. E num coração onde o amor do Pai é maior do que tudo, não cabe o desejo da carne, que é a realidade está relacionada à questão dos prazeres, né, físicos da pessoa, a cobiça dos olhos, que é a satisfação dos desejos pessoais, daquilo que eu quero muito para mim, e a soberba da vida, que é a vaidade pessoal, né? Aquela síndrome de Narciso, de você, eu sou a pessoa, eu sou o melhor, eu sou bom nisso, naquilo. Tudo que é de excesso é prejudicial, né? Para tudo. E na palavra do Senhor, ela está aqui para nos orientar. E lá no texto de Gênesis 37, verso 3, ele fala assim: ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. José era o filho da velhice, né? E era o filho que ele tinha com a mulher que ele amava, né? De fato. Então, ele meio que endeusava José. E quando a gente ama alguém, a gente quer provar esse amor de alguma forma. Ele resolveu presentear José com uma túnica, né, colorida, bonita, e não deu nada para os outros filhos. Aí, a questão desse objeto aí, desse presente, ele veio a gerar nos irmãos de José, tipo assim, vamos consumir com isso. José é um problema para a gente, né? Não dá para suportar viver com José, nós odiamos José, vamos nos livrar dele. E aí, eles levaram José e foram tramando para ver o que eles podiam fazer para se livrar de José. E, enfim, no final da história, eles venderam José para o Egito e levaram a túnica para o pai, suja de sangue, né, de um animal, para dizer que José estava morto, né? E tamanha deve ter sido a dor que ele sentiu na perda desse filho. Então, as pessoas, muitas das vezes, para atingir, para prejudicar outra pessoa, ele não mede esforços, né? Usa de artimanhas, de coisas que não são frutos do Espírito Santo, para conseguir aquilo que quer ou para prejudicar aquela pessoa em que você queria ser igual a ela ou possuir o que ela possui. Nada justifica isso. Essa questão de fazer as escolhas, a inveja pode nos levar a fazer escolhas terríveis, né? Que no caso deles foi se livrar do irmão. Lá em Tiago 3,16, na nova versão, né?
Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, aí a inveja, né, mais uma vez agora no Novo Testamento, comprovando que a inveja é a raiz de muitas coisas ruins. E depois que você, né, manipula aquilo, faz igual os irmãos José fizeram, chegam a consumir ali o pecado, aí vem, ao invés de vir a satisfação por ter se livrado do irmão, eles começaram a se sentir culpados, né? Porque eles passaram tempos difíceis e eles chegaram à seguinte conclusão, né? Lá em Gênesis 42, 21. Bem merecemos o que está acontecendo, disseram. Pesa sobre nós a culpa do que fizemos ao nosso irmão. Gente, lidar com a culpa, ela vai adoecer a sua alma, vai adoecer o seu espírito, e isso não pode frutificar, não pode crescer em nosso coração, porque o Espírito Santo, ele não habita em lugares onde não cumprimos aquilo que a Bíblia nos orienta a cumprir, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós somos obra da criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então nós não podemos sair por aí prejudicando as pessoas a qualquer custo para atingir um prazer seu, né? Uma cobiça dos seus olhos, uma cobiça do seu coração, da sua carne. Isso ela não procede do Senhor, ela não procede dos ensinamentos que a Bíblia nos dá. E o que a gente precisa fazer? Mudar, né? Mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, ser luz, ser sal. Primeira coisa que nós precisamos fazer, assim, urgente, é a questão de confessar o nosso pecado. Falar para o Senhor que nós somos... o que nós fizemos, né? E pedir perdão. Em 1 João 1,9 fala sobre isso. Aí o que acontece? Tiago 5,16 fala que nós precisamos orar por quem sente inveja, porque a gente também percebe, né? Tem essa questão de você ser o alvo da inveja de alguém. E quando você consegue perceber isso naquela pessoa, você também não pode odiar. É fácil? Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas você precisa nutrir no seu coração uma intimidade tão grande com o Senhor que Ele vai te capacitar a amar aquela pessoa, a perdoar e pedir a Deus que perdoe, para que aquela pessoa tenha uma experiência com o Senhor e mude de vida. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque se nós sabemos que alguém tem aquela inveja, aquela coisa assim, se você percebe, sente isso, se você fixar naquilo, você vai estar fazendo a mesma coisa, vai ficar com raiva, você vai odiar, né? Você vai desejar o que é ruim para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem inveja de você, mas isso não justifica. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, porque senão o amor de Deus não está no nosso coração, não está na nossa vida. E a gente não pode dar lugar ao diabo. Se você detecta isso, você não pode sair falando dessa pessoa, né? Mal das pessoas, tramar algo para se vingar. Gente, tem essa questão, a questão da vingança. Não, ele fez comigo, vou fazer com ele também. Ficamos quites, tá certo? Não está certo. Nós não podemos nutrir o sentimento de vingança por essa pessoa. Na história de José, a gente viu que lá no final, né, Deus transformou, teve um plano na vida de José. Aqueles sonhos que José tinha e contava para os irmãos, que nutria ainda mais raiva nos irmãos, ele se concretizou no momento que ele foi de escravo a governador do Egito, né? E teve a época da fome, em que atingiu a família de José, e os irmãos dele foram até José e não reconheceram que era José. Como que pode uma pessoa que foi vendida como escravo, uma terra estranha,
chegar a ser governador daquele lugar. É somente o poder de Deus para mudar a nossa história. Mas Deus, ele só muda a nossa história se nós dermos lugar para ele. Querido adolescente, é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora. Nós, às vezes, falamos demais. Nós não podemos sair por aí falando os nossos sonhos, né, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você não sabe o coração da pessoa, você não pode saber o que passa nele. Então, vamos ter um pouco de sabedoria também, para não ficar espalhando por aí os seus sonhos, as suas conquistas, para que você não seja alvo dessa inveja, né? Que você não sofra perseguição por conta de suas conquistas ou daquilo que você planeja ser, construir. Né? Não é pecado sonhar, nós temos que sonhar os sonhos de Deus, os planos de Deus que são maiores e melhores do que os nossos. Então, em Provérbios 16, 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Gente, olha que palavra profunda, maravilhosa do nosso Deus para nós estarmos aí trazendo para os nossos corações. O amor de Deus, a misericórdia, ele tira a culpa do nosso coração, ele tira o pecado, e o temor ao Senhor é algo tão maravilhoso que ele dissipa da nossa vida, ele tira da nossa vida todo o mal. O amor do Senhor, ele nos constrange, ele nos faz nos arrependermos dos nossos pecados, nos achegarmos a Deus. Pedir a Deus que tire toda a inveja da nossa vida, do nosso coração, e vamos orar por alguém que você talvez perceba que tem esse sentimento por você. Isso não é obra de Deus na vida daquela pessoa, é obra de Satanás. E o que procede de Satanás, ele não edifica a nossa vida. E nós vamos ficar com o Senhor. Sempre a melhor escolha é ficar com a palavra, ficar com aquilo que o Senhor nos orienta a fazer na Bíblia. Não tem nada melhor do que viver, ser um homem como Davi foi, segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê sabedoria para vivermos nesse tempo. Sou grata a Deus por essa experiência que nós temos vivido. São tempos difíceis, mas é um tempo em que nós estamos convertendo os nossos corações ao Senhor. Busque isso na sua vida, amados. Fiquem na paz. Até o próximo. Beijo.